ônibus lotados. A gente já mostrou outro dia, né? Nós mostramos o Interbairros 2, hoje nós embarcamos no Circular Sul, saindo do terminal do Sítio Cercado. Gente, o ônibus mais parece uma lata de sardinha. Mais uma vez o Rudinei teve até dificuldade, né, para conversar com as pessoas dentro do ônibus, porque é muito complicado, difícil. E aí o que acontece? Sabe o que as pessoas reclamam? Que sai de casa, pega um ônibus lotado, enfrenta o trajeto, né? Aquele aperta danado, chega no trabalho exausto, já chega no trabalho cansado. Não é fácil não. Só tem promessa. Quando chove aqui é um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. Chegamos ao terminal do Sítio Cercado perto das 6h30 da manhã, com o objetivo de ir pelo menos até o terminal do Capão Raso. Mas ao longo da reportagem vocês verão que nem tudo saiu como planejado. Muita gente faz este itinerário para chegar ao serviço. A plataforma cheia já dá um sinal do que vamos enfrentar pelo caminho. Chegou agora, mas geralmente ele demora assim para chegar, não? Demora. E quando vem cheio. Aliás, eu já tô vendo que ele tá bem cheio. E aqui tem uma galera na plataforma. Tem bastante. Vai encarar? Vou. Vai tentar? Vou. Então tá bom, também vou nessa, beleza? Vamos junto. A começa na entrada do ônibus. Tá doido? Dentro do coletivo, o lema é: entrou? Fica onde está até o final. De tão lotado, fica impossível qualquer movimento aqui dentro. Até entrevistar os usuários não é uma tarefa fácil. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com obra. Com obras. Aí não tem jeito, tem que chegar cedo no serviço, né? Tem que chegar cedo. Pra fazer render, né? Pra fazer render. Cara, agora fala a verdade. Pô, nessa condição, o cara já chega no serviço cansado, né, mano? Chega quebrado. Para quase todos aqui, esta é a única opção de transporte. Algum dia você conseguiu ir com o mínimo de conforto? Não, nem um dia. Sempre é esse apertado. Agora, outro detalhe é que depois que ele sai ali do terminal do Sítio Cercado, ele passa em várias canaletas. Aliás, ele passa em várias estações tubo. Isso. E ainda entra gente, sabe? Mas não tem condições, não cabe mais ninguém aqui dentro. Mas entra, às vezes entra. Ó, acabou de parar numa estação tubo agora. Será que... Às vezes entra, sabe? Não, e a gente vê... Não cabe mais... Vai entrar mais gente? Vai entrar mais gente. Meu Deus do céu. Ó, e tá entrando gente. E a gente saindo pela janela aqui. Na sua opinião, se tivesse mais ônibus, talvez dar um alívio, hein? Daria, mas daria um alívio, sim. Precisa mais busão? Precisa um pouquinho mais. Pelo menos nesse horário de pico, né? Pelo menos nesse horário da manhã, porque agora tá difícil. Todos os dias é lotado, e daí tem gente que não consegue, às vezes o tubo tá lotado, eles não conseguem pegar no tubo, eles pegam aqui. Eles furam a passagem para poder entrar dentro do ônibus. Lembra que eu disse que nem tudo saiu como a gente pensou? Pois é, na tentativa de ouvir outras pessoas dentro do ônibus, nós tivemos a ideia de sair e entrar pela porta do meio. Mas olha só no que deu. Aqui a gente desceu, porque a gente estava no fundo, não tinha condição nenhuma de vir caminhando por dentro do ônibus para ir mais para frente. Então, no terminal do Pinheirinho, eu desci aqui na plataforma, vou tentar entrar mais no meio do Circular Sul agora. Eu acredito que não vai dar, porque já está muito cheio. Vamos tentar. Não tem condição. Sem condições. Não foi dessa vez. Diante disso, decidimos retornar ao terminal do Sítio Cercado utilizando a mesma linha, o Circular Sul, no sentido oposto. Será que com o passar das horas o movimento reduziu? Nós vamos fazer como fizemos ontem. Vamos retornar ao terminal do Sítio Cercado para ver se agora, perto das 7h40 da manhã, ele deu uma aliviada, né? Vamos ver, quem sabe? Para a gente medir exatamente isso. Qual que é o horário de pico e o horário mais crítico. Ó, para ir, eu já percebo que ele não tem tanta gente, ó. Tem até, se duvidar, até alguns lugares vazios. Dá para dizer que este retorno foi rápido e tranquilo. Já são perto de 8 horas. A gente conseguiu, então, retornar para o terminal do Sítio Cercado. A plataforma do Circular Sul tá ali. Inclusive, ele acabou de chegar, ó. Vou aproveitar e pegar esse. Vamos lá, vamos correr. Bora! Eu não sei se a gente vai conseguir entrar. Ó, aqui, cheguei. Por aqui vai ser mais fácil. Vamos na divisão. Olha a diferença. O outro que a gente pegou era perto das 7h10, né?
Agora, 8 horas da manhã, a gente já percebe que já diminuiu bastante. Então a frota ela precisa ser aumentada nesse horário, né? Que as pessoas estão indo, tem mais gente indo pro trabalho. Mas a sensação de conforto não dura muito. À medida que o busão avança pelo caminho, mais gente vai embarcando nas estações tubo. E logo o biarticulado está cheio. Tudo vazio, tá sempre cheio. Já entrei em vários horários e ele tá sempre lotado. Só tem promessa, sabe? Quando chove aqui é um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. Pois é, eu vi aqui até no RN Dia, essa semana não, semana passada, acho. Pastor Que o dia 15, né? Dia 15 de novembro, por exemplo, teve ônibus lotado aqui em Curitiba, era feriado. Teve. Né? O feriado teve matéria. Imagina que você ter ônibus lotado no feriado, é duro, né? E aí o pessoal reclama muito e com razão, de que muitas linhas diminuíram os ônibus por causa da pandemia e não repuseram, não voltaram, né, com os ônibus nos mesmos horários. Por isso que a gente tem esse problema. Agora, o que será que está faltando, gente? Eu sei que tem comissão na Câmara que tem discutido essa questão, né? Mas a gente precisa discutir mais a fundo, a gente precisa ir mais a fundo para entender o problema, porque Curitiba precisa voltar. É a capital que tem a passagem de ônibus mais cara do Brasil, R$6. Passagem mais cara do Brasil, R$6, imagina. Deveria, e já teve, o melhor transporte público. Sim. Né? É considerada modelo, inclusive, fora do Brasil até hoje, mas só quem pega o ônibus hoje, quem usa o transporte coletivo hoje, sabe que não é bem assim a história. Não é bem assim a história. Deixa eu ver as mensagens aqui. Tem mensagem sobre esse assunto. Pode colocar para mim, por favor. Isso. O Igor diz assim: bom dia, fora ser uma lata de sardinha, tiraram os cobradores dos ônibus e não abaixou o preço da passagem. Além disso, falta posto de recarga. Outro problema. Né? Falta posto de recarga do cartão de transporte nos bairros. E olha, tem chegado muitas reclamações a respeito desse fato, tá? Então o Igor, completamente coberto de razão, tá? Vergonha e abuso, diz o Igor Pius, tá? Falta posto de recarga de cartão nos bairros. Cami diz assim: bom dia a todos, sou a Camila do Capão Raso. É um absurdo pagar R$6 na passagem e faltar sempre segurança e conforto nos ônibus de Curitiba. Sabe o que parece, Cami? Parece que a gente está falando de assunto repetido, né? Mas o pior que é o que acontece, é o que se repete dia a dia. Dia a dia está acontecendo, dia a dia as pessoas estão sendo exprimidas dentro dos ônibus. Dia a dia as pessoas têm chegado cansadas no trabalho, estressada, né? Já porque começa ruim o dia, né? Começa ruim o dia e vai ter bom humor como? Bom dia, é verdade, aqui é a rede dos ônibus em Colombo. Aqui a rede dos ônibus em Colombo é terrível, o povo sai pendurado nas portas, diz a Cristina. Tá vendo? Também não é diferente, né? Acho que tem mais uma aqui. Já a doutora Márcia Tibe Iglesias. Precisa haver a linha do Petrópolis, de 40 em 40 minutos, um horror. Isso quando ainda tem Petrópolis Ouro Verde, cheio e lento. Tá vendo? É aquilo que eu falo. Acho que precisa ser reestudada essa distribuição. Porque eu digo para você, para eu sair lá do Boqueirão e vir aqui para RIC, é um dilema, sabe? É um dilema. A gente já fez até matéria outro dia sobre isso, Sim. Mostramos, né? Dos modais, né? A Si, né? Inclusive ela chegou aqui, que ela veio de bike, ela chegou antes que eu, acho que 10 minutos, 15 minutos, eu que vim de carro. Quem veio de ônibus chegou meia hora, 40 minutos depois. Então, assim, a gente precisa estudar melhor essas linhas também, né? Ter as linhas principais, que são as canaletas, mas, assim, uma outra forma de atender também, às vezes, quem está um pouco do lado. Eu não sei, Curitiba precisa pensar isso para voltar a ser modelo, senão vai piorar cada vez mais. E precisa ter um levantamento, assim, na vida real, que papel aceita qualquer tipo de número, né? Então, tem que fazer na vida real, como é que está ao vivo e a cores, como é que isso realmente funciona ou não funciona, para que se possa, ouvindo o povo, que é quem está lá, ouvindo as pessoas que estão fazendo uso do serviço, é que você consiga realmente fazer uma prestação melhor de serviço. Agora eu falei pensar, né? O Burigo me corrigiu, não é só pensar, né? Tem que pensar e tem que agir, e é isso que a gente espera do poder público, né? Nós vamos pensar, nós vamos discutir, nós vamos trazer o problema aqui, né? E vamos pensar juntos. Levantar, pensar, executar.
Como é que é, doutora? Primeiro tem que levantar os dados, daí você tem que pensar na solução e depois executar. Mas tem que fazer as 3 fases, ficar só numa delas não vai resolver. Disse tudo. Olha, já está sendo erguido o canteiro que vai abrigar os trabalhadores que vão construir ônibus lotados. A gente já mostrou outro dia, né? Nós mostramos o Interbairros 2. Hoje nós embarcamos no Circular Sul, saindo do terminal do Sítio Cercado. Gente, o ônibus mais parece uma lata de sardinha. Mais uma vez, o Rudinei teve até dificuldade, né, para conversar com as pessoas dentro do ônibus, porque é muito complicado, difícil. E aí, o que acontece? Sabe do que as pessoas reclamam? Que saem de casa, pega um ônibus lotado, enfrenta o trajeto, né, aquele aperta-aperta danado, chega no trabalho exausto, já chega no trabalho cansado. Não é fácil, não. Só tem promessa. Quando chove aqui é um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. Chegamos ao terminal do Sítio Cercado perto das 6h30 da manhã, com o objetivo de ir pelo menos até o terminal do Capão Raso. Mas ao longo da reportagem vocês verão que nem tudo saiu como planejado. Muita gente faz este itinerário para chegar ao serviço. A plataforma cheia já dá um sinal do que vamos enfrentar pelo caminho. Chegou agora, mas geralmente ele demora assim para chegar, não? Demora. E quando vem cheio. Aliás, eu já tô vendo que ele tá bem cheio. E aqui tem uma galera na plataforma. Tem bastante. Vai encarar? Vou. Vai tentar? Vou. Então tá bom, também vou nessa, beleza? Vamos junto. Aí começa na entrada do ônibus. Tá doido? Dentro do coletivo, o lema é: entrou? Fica onde está até o final. De tão lotado, fica impossível qualquer movimento aqui dentro. Até entrevistar os usuários não é uma tarefa fácil. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com obra. Com obras. Aí não tem jeito, tem que chegar cedo no serviço, né, meu? Tem que chegar cedo. Pra fazer render, né? Pra fazer render. Cara, agora fala a verdade. Pô, nessa condição, o cara já chega no serviço cansado, né, meu? Chega quebrado. Para quase todos aqui, esta é a única opção de transporte. Algum dia você conseguiu ir com o mínimo de conforto? Não, nem um dia. Sempre é esse apertado. Agora, outro detalhe é que depois que ele sai ali do terminal do Sítio Cercado, ele passa em várias canaletas. Aliás, ele passa várias estações tubo. Isso. E ainda entra gente, sabe? Mas não tem condições, não cabe mais ninguém aqui dentro. Mas entra, às vezes entra. Ó, acabou de parar numa estação tubo agora. Será que... Cara, às vezes entra, sabe? Não, e a gente vê... Não cabe mais... Vai entrar mais gente? Vai entrar mais gente. Meu Deus do céu. Ó, e tá entrando gente. E a gente saindo pela janela aqui. Na sua opinião, se tivesse mais ônibus, talvez dar um alívio, hein? Daria, mas daria um alívio, sim. Precisa mais busão? Precisa um pouquinho mais. Pelo menos nesse horário de pico, né? Pelo menos nesse horário da manhã, porque agora tá difícil. Todos os dias é lotado e daí tem gente que não consegue, às vezes o tubo tá lotado, eles não conseguem pegar no tubo, eles pegam aqui. Eles furam a passagem para poder entrar dentro do ônibus. Lembra que eu disse que nem tudo saiu como a gente pensou? Pois é, na tentativa de ouvir outras pessoas dentro do ônibus, nós tivemos a ideia de sair e entrar pela porta do meio. Mas olha só no que deu. Aqui a gente desceu, porque a gente estava no fundo, não tinha condição nenhuma de vir caminhando por dentro do ônibus para ir mais para frente. Então, no terminal do Pinheirinho, eu desci aqui na plataforma, vou tentar entrar mais no meio do Circular Sul agora. Eu acredito que não vai dar, porque já está muito cheio. Vamos tentar. Não tem condição. Sem condições. Não foi dessa vez. Diante disso, decidimos retornar ao terminal do Sítio Cercado utilizando a mesma linha, o Circular Sul, no sentido oposto. Será que com o passar das horas o movimento reduziu? Nós vamos fazer como fizemos ontem. Vamos retornar ao terminal do Sítio Cercado para ver se agora, perto das 7h40 da manhã, ele deu uma aliviada, né? Vamos ver, quem sabe? Para a gente medir exatamente isso. Qual que é o horário de pico e o horário mais crítico. Ó, para ir, eu já percebo que ele não tem tanta gente, ó. Tem até, se duvidar, até alguns lugares vazios. Dá para dizer que este retorno foi rápido e tranquilo. Já são perto de 8 horas. A gente conseguiu, então, retornar para o terminal do Sítio Cercado. A plataforma do Circular Sul tá ali. Inclusive, ele acabou de chegar, ó. Aproveitar e pegar esse. Vamos lá, vamos correr. Bora!
Eu não sei se a gente vai conseguir entrar. Ó, aqui, chega aqui. Por aqui vai ser mais fácil. Vamos na divisão. Olha a diferença. O outro que a gente pegou era perto das 7h10, né? Agora 8 horas da manhã, a gente já percebe que já diminuiu bastante. Então a frota ela precisa ser aumentada nesse horário, né? Que as pessoas estão indo, tem mais gente indo pro trabalho. Mas a sensação de conforto não dura muito. À medida que o busão avança pelo caminho, mais gente vai embarcando nas estações tubo. E logo o biarticulado está cheio. Tudo vazio, tá sempre cheio. Já entrei em vários horários e ele tá sempre lotado. Só tem promessa, sabe? Quando chove aqui é um desastre. Isso aqui é DG na comunidade. Pois é, eu vi aqui até no RN Dia, outro... Próxima Essa parada. semana não, semana passada, acho. Pastor Que Manuel. o dia 15, né? Dia 15 de novembro, por exemplo, teve ônibus lotado aqui em Curitiba, era feriado. Teve. Né? O feriado teve matéria. Imagina que você ter ônibus lotado no feriado, é duro, né? E aí o pessoal reclama muito e com razão, de que muitas linhas diminuíram os ônibus por causa da pandemia e não repuseram, não voltaram, né, com os ônibus nos mesmos horários. Por isso que a gente tem esse problema. Agora, o que será que está faltando, gente? Eu sei que tem comissão na Câmara que tem discutido essa questão, né? Mas a gente precisa discutir mais a fundo, a gente precisa ir mais a fundo para entender o problema, porque Curitiba precisa voltar. É a capital que tem a passagem de ônibus mais cara do Brasil, R$ 6. Passagem mais cara do Brasil, R$ 6, imagina. Deveria, e já teve, o melhor transporte público. Sim. Né? É considerada modelo, inclusive, fora do Brasil até hoje, mas só quem pega o ônibus hoje, quem usa o transporte coletivo hoje, sabe que não é bem assim a história. Não é bem assim a história. Deixa eu ver as mensagens aqui. Tem mensagem sobre esse assunto. Pode colocar para mim, por favor. Isso. O Igor diz assim: bom dia, fora ser uma lata de sardinha, tiraram os cobradores dos ônibus e não abaixou o preço da passagem. Além disso, falta posto de recarga. Outro problema. Né? Falta posto de recarga do cartão de transporte nos bairros. E olha, tem chegado muitas reclamações a respeito desse fato, tá? Então o Igor, completamente coberto de razão, tá? Vergonha e abuso, diz o Igor Pius, tá? Falta posto de recarga de cartão nos bairros. Cami diz assim: bom dia a todos, sou a Camila do Capão Raso. É um absurdo pagar R$ 6 na passagem e faltar sempre segurança e conforto nos ônibus de Curitiba. Sabe o que parece, Cami? Parece que a gente está falando de assunto repetido, né? Mas o pior que é o que acontece, é o que se repete dia a dia. Dia a dia está acontecendo, dia a dia as pessoas estão sendo exprimidas dentro dos ônibus. Dia a dia as pessoas têm chegado cansadas no trabalho, estressada, né? Já porque começa ruim o dia, né? Começa ruim o dia e vai ter bom humor como? Bom dia, é verdade, aqui é a rede dos ônibus em Colombo. Aqui a rede dos ônibus em Colombo é terrível, o povo sai pendurado nas portas, diz a Cristina. Tá vendo? Também não é diferente, né? Acho que tem mais uma aqui. Já a doutora Márcia Tibiglesias, precisa haver a linha do Petrópolis de 40 em 40 minutos, um horror. Isso quando ainda tem Petrópolis Ouro Verde, cheio e lento. Tá vendo? É aquilo que eu falo. Acho que precisa ser reestudada essa distribuição. Porque eu digo para você, para eu sair lá do Boqueirão e vir aqui para RIC, é um dilema, sabe? É um dilema. A gente já fez até matéria outro dia sobre isso, mostramos, né? Dos modais, né? A Si, né? Inclusive ela chegou aqui, que ela veio de bike, ela chegou antes que eu, acho que 10 minutos, 15 minutos, eu que vim de carro. Quem veio de ônibus chegou meia hora, 40 minutos depois. Então, assim, a gente precisa estudar melhor essas linhas também, né? Ter as linhas principais, que são as canaletas, mas, assim, uma outra forma de atender também, às vezes, quem está um pouco do lado. Eu não sei, Curitiba precisa pensar isso para voltar a ser modelo, senão vai piorar cada vez mais. E precisa ter um levantamento, assim, na vida real, que papel aceita qualquer tipo de número, né? Então, tem que fazer na vida real, como é que está ao vivo e a cores, como é que isso realmente funciona ou não funciona, para que se possa, ouvindo o povo, que é quem está lá,
ouvindo as pessoas que estão fazendo uso do serviço, é que você consiga realmente fazer uma prestação melhor de serviço. Agora eu falei pensar, né? O Burigo me corrigiu. Não é só pensar, né? Tem que pensar e tem que agir. E é isso que a gente espera do poder público, né? Nós vamos pensar, nós vamos discutir, nós vamos trazer o problema aqui, né? E vamos pensar juntos. Levantar, pensar, executar. Como é que é, doutora Maria? Primeiro tem que levantar os dados, daí você tem que pensar na solução e depois executar. Mas tem que fazer as 3 fases, ficar só numa delas não vai resolver. Disse tudo. Olha, já está sendo erguido o canteiro que vai abrigar os trabalhadores que vão construir